Olha, sobre esse assunto a gente conversa agora com uma advogada e professora de Direito, Soraya Mendes, e também com um advogado e professor de Direito Constitucional, André Marcília. Aos dois, muito obrigado pela presença aqui no Arena. Sempre um carinho receber cada um, tanto a professora Soraya, tanto também como o professor André. Senhores, quem está com a razão? O Supremo Tribunal Federal ou a Câmara dos Deputados? Eu vou começar com a dama, viu, professor? 2 minutos para cada um. Professora Soraya, boa noite. É impressão minha ou estou sem o áudio da professora? Eu estou sem o áudio dela. Eu vou Não, Leandro. Agora sim, professora, agora eu Eu escuto. é que tinha fechado. Eu estou falando de casa hoje, então eu estou autônoma. Fechei meu microfone e não lembrei de abrir quando você entrou. Não há Me perdoe. problema. Tudo bem. Tudo bem, professora? Tudo ótimo, Leandro. Uma boa noite para você, uma boa noite para o professor também, a todos e todas que estão nos acompanhando nesse momento. E assim como os deputados e deputadas fazem, né, no Congresso Nacional, eu peço que desconte do meu tempo esse pequeno percalço aqui com o microfone, para que rapidamente possamos falar do que dispõe o texto constitucional. Eu acho que não se trata de tomar um lado em relação a uma das partes, trata-se de ler o texto constitucional e fazer dali a interpretação que é a interpretação possível. E a interpretação que se pode dar é aquela que é estrita. O texto é claríssimo, no sentido de que é possível, pela maioria dos membros, não precisariam ser os 300, né, mas pela maioria dos membros que compõem esse colegiado, que é a Casa Legislativa, a suspensão da ação penal relativos aos crimes cometidos antes da diplomação. Então, o texto constitucional dado pela emenda constitucional número 35 de 2001, e isso é importante dizer, porque essa questão aqui, ela suscitou inúmeros debates, desde 1988 até 2001, com muitas dificuldades, de casos, inclusive, Leandro, que chegaram à Corte Interamericana de Direitos Humanos, de deputados, que, sendo ora senador, ora deputado federal, ora deputado estadual, conseguiam manter as casas inertes e os processos não seguiam, e assim os processos iam se prolongando no tempo. Em 2001, nós temos esta modificação para determinar um tempo específico, ou seja, um marco temporal que é a diplomação. Então, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ao suscitar a questão de ordem, recebida essa informação da formação do colegiado na Câmara, é absolutamente sustentável juridicamente. No direito, nós não podemos dizer nunca, até porque estamos tratando de uma ciência social, estamos tratando, portanto, de possibilidades que sempre se abrem em diversos aspectos, e dentro de um campo de debate racional, trazendo ao debate argumentos racionais, é possível que a gente encontre sempre alternativas. Ok. Mas, concluindo, essa é a possibilidade que nós temos como a razoável, aquela que é racional dentro do que o próprio texto constitucional aponta. Professor André, quem está com a razão? Supremo Tribunal Federal ou a Câmara dos Deputados? Boa noite. Obrigado pela presença mais uma vez, professor. Boa noite, Leandro. Boa noite, professora. Boa noite a toda a audiência. Olha, pois é, o artigo 53, no meu entendimento, ele permite a sustentação da ação penal contra o Ramagem, mas ele não faz essa distinção de que apenas relativa aos crimes de dano, como fez o STF. Então, nesse sentido, o STF, a meu ver, erra. E erra por quê? Ele fez o entendimento de que os crimes de dano aconteceram após a diplomação e os crimes de golpe de Estado e abolição antes da diplomação. Mas veja, o que é um crime de tentativa de golpe? Quando que começa o crime? Quando que o crime de tentativa de golpe passa a existir? No momento em que ele sai da cogitação, que ele sai da ideia e ele passa à execução. Quando que foi a execução, segundo a PGR, segundo a acusação? Quando que é a execução da tentativa de golpe? No dia 8 de janeiro de 23, portanto, posterior à diplomação do Ramagem, que foi em 22. Então, os crimes de golpe e abolição, eles passam a existir com atos de execução, que foi em 8 de janeiro de 23. E mais, ainda que essa não fosse a interpretação,
uma ação penal ela é indivisível. Não dá para ter dois ramagens. Não tem o ramagem que fez uma coisa na pessoa física e o outro que fez na pessoa jurídica. Não tem um dano descolado do golpe. Todos esses supostos crimes, eles estão completamente costurados e ligados pela acusação da PGR. Então não tem como você pensar, por exemplo, que haveria um dano. O Ramagem não estava lá, ele não rasgou cadeira, ele não pichou estátua, ele não fez nada disso, ele seria o mandante, supostamente, disso tudo. Então não tem como você afastar o dano e julgar o golpe se esses crimes estão totalmente ligados. A possibilidade, inclusive, de você dividir uma ação penal é vista pela jurisprudência, até do próprio STF, como algo de se, enfim, afastar, de não se cogitar, até pela possibilidade do bis in idem, de você poder julgar a pessoa duas vezes pela mesma razão ou em dois momentos diferentes. Então, isso, do ponto de vista prático, é inviável. Suspende-se a ação contra o Ramagem. Se o STF entende que isso é possível, deve-se suspender a ação inteira por todos os crimes contra o Ramagem. Então, para mim, nesse sentido, o STF foi muito mal. E vou dizer mais um último ponto. O STF ainda não poderia também ter julgado isso na primeira turma. A gente tem no artigo 97 da Constituição previsto que julgamentos que afastam ou entendem pela inconstitucionalidade de atos normativos do parlamento devem ser julgados pela maioria absoluta dos membros do STF. Agora, senhores, deputados federais e senadores devem ser imunes enquanto exercerem um mandato? Professor André. Devem ser imunes, sem dúvida alguma, porque o mandato ele é atingido de todas as formas. Hoje a gente tem uma imunidade relativizada até mesmo em relação à liberdade de expressão, que é o princípio mais básico, que é a ferramenta primária de um parlamentar, que é aquele que parla, que é aquele que fala. E isso aconteceu por quê? Porque as outras imunidades parlamentares foram aos poucos sendo atacadas ou corroídas dentro do Estado que nós temos atual, que é um Estado muito mais autoritário e voltado para um parlamento diminuído. Então, a preservação da imunidade mais ampla possível, ela é desejável porque se você permite que ela vá sendo corroída aos poucos, no final das contas não sobra nenhuma, como aconteceu e tem acontecido justamente hoje. A gente precisa lembrar que a imunidade do parlamentar não é só dele, é nossa. Quando um parlamentar ele está imune todo aquele público e eleitor que o elegeu. Estamos, portanto, todos nós que representados estamos pelos parlamentares, imunes. O mandato ele precisa ser sagrado porque ele é feito em nosso benefício, ele é feito em nome do cidadão, que é, no fundo, para quem o Estado deveria estar voltado, Leandro. Professora Soraya, deputados e senadores devem ser imunes enquanto exercerem um mandato? Leandro, quero responder a tua pergunta, mas quero só fazer uma referência aqui para que todos e todas que nos estão nos acompanhando saibam o exato texto do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição. Aspas, recebida a denúncia contra o senador ou deputado, vírgula, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Federal dará ciência à casa respectiva, que por iniciativa de partido político nela representado, ou pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Essa é a dicção do texto constitucional. São os crimes ocorridos após a diplomação. Em relação à sua pergunta, total concordância com o professor André. Essa é uma discussão que normalmente vem em sociedade em função de muitas vezes se confundir essas prerrogativas com privilégios que são dados a deputados, deputadas, senadores, senadoras, mas não se trata disso. Na verdade, nós temos aqui uma garantia que realmente é uma garantia de todos e de todas nós, que elegemos os nossos representantes, as nossas representantes, que precisam ser, sim, de acordo com a imunidade material, invioláveis pelas suas opiniões, palavras e votos. E olha que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência nesse sentido ainda
falando daquela que deve ser a vinculação ao mandato, mas também outras prerrogativas, que são prerrogativas que garantem que nenhum desses parlamentares, que nenhuma dessas parlamentares possa ser preso ou presa, se não em flagrante delito de crime inafiançável, que tenha a prerrogativa de ter uma prisão sua analisada pelo corpo legislativo da casa a qual pertence num prazo de até 24 horas, e que nesse caso especificamente, e nós falávamos sobre isso ainda na semana passada, Leandro, aqui no Arena, exatamente como neste caso do deputado Ramagem, terá ação suspensa. Essa é uma prerrogativa da Câmara, é uma prerrogativa legislativa. O imbróglio que se criou agora é esta queda de braço, que é uma queda de braço muito mais política do que com o devido respeito à opinião contrária, do que jurídica, porque o texto constitucional ele é claro nesse sentido, com a afirmação de uma decisão que não importa que seja de 257 deputados e deputadas ou de 300 ou de 315. Na verdade, a decisão soberana da Câmara, mas uma decisão que extrapolou seus limites. A Câmara pode suspender a ação penal, mas que ação penal por crimes ocorridos após a diplomação. E nesse caso, em específico, essa suspensão, ela é, portanto, algo que superou a possibilidade de análise do próprio Supremo Tribunal Federal para os fins a que se destina a prerrogativa prevista no artigo 53. Agora, senhores, a imunidade parlamentar ajuda a manter, nesse caso agora, o equilíbrio entre os poderes? Não só nesse caso, mas como um todo. Professora Soraya? Sim, nós temos diversos mecanismos que estão dentro de uma grande engenharia chamada sistema de freios e contrapesos. Aí está o controle de constitucionalidade, o legislativo elabora a norma, a lei, mas essa lei pode ser, por provocação, também submetida ao Supremo Tribunal Federal, que vai analisar a sua constitucionalidade. Então, nós temos vários mecanismos. E temos vários mecanismos que são mecanismos também de garantia dessa independência e autonomia entre os poderes. Então, na realidade, a previsão, normalmente quando se pensa em sistemas autoritários, que são aqueles que podem ameaçar as prerrogativas do legislativo, a gente normalmente pensa no executivo. Então, pensa num golpe de Estado dado pelo executivo, tal como aconteceu durante o período da ditadura militar em 1964, com a cassação de diversos parlamentares. Mas o sistema como um todo ele é de proteção do corpo legislativo para que se tenha ali uma garantia em relação aos demais poderes. Não pode, numa decisão casuísta, não poderia, e aqui a gente está falando em absoluta tese, o Supremo Tribunal Federal decidir pela perda do mandato, enfim, de um deputado ou de uma deputada, sem ter uma base jurídica o suficiente para isso. Então, a previsão constitucional é para que o deputado ou a deputada chegue na tribuna e expresse as suas opiniões, obviamente, com o respeito que se deve à própria instituição e às pessoas que estão investidas do poder dessas instituições, portanto, no respeito das suas opiniões, palavras e votos. E que também se garanta a ele, a ela, todas essas demais prerrogativas que são em relação a um poder que pode se tornar, num determinado momento, um poder autoritário. Então, isso é para garantir essa autonomia, essa independência, essa harmonia entre os poderes. O ruim é que nós estejamos nesse momento sempre dessa montanha russa, né? De algo que você imagina que vai ser só pensado hipoteticamente, e aqui tanto eu quanto o professor André, em sala de aula tem coisas que de vez em quando a gente imagina para conseguir fazer com que os alunos e as alunas consigam ter uma maior concretude, e de repente acontece de fato no Brasil, que é uma situação de discussão como essa. Professor André, a imunidade parlamentar ajuda a manter o equilíbrio entre os poderes? Olha, Leandro, só antes de te responder, deixa eu só voltar à questão inicial, porque, de fato, a gente tem no artigo 53 uma redação clara de que apenas os crimes posteriores da diplomação que são ressalvados ou que podem ser sustados. No entanto, a gente precisa também aqui recorrer ao conceito de crime. Então, o que é crime? Quando que um crime começa? No caso, uma tentativa de golpe de Estado começa com o ato de execução do golpe de Estado. E esse é o ponto. Se o ato de execução se inicia em janeiro de 2023, o crime passa a existir
em janeiro de 2023. Portanto, a aplicação do 53, ela deveria ter essa leitura por parte do Supremo, por isso que eu defendo que a ação inteira em relação ao ramagem é que deveria ser suspensa. A imunidade parlamentar, ela é importante, sem dúvida alguma, para ressalvar a possibilidade de que o parlamento não permita o abuso e o excesso dos demais poderes. E não só a imunidade parlamentar, Leandro, professora, toda a audiência, a gente precisa lembrar que até no próprio artigo 49, inciso 11 da Constituição, está lá esculpido que o parlamento tem o dever de enfrentar os demais poderes quando há um excesso, para zelar pelas suas prerrogativas legislativas. Então, a Constituição exige que o parlamento tome as providências necessárias, tanto por meio do exercício das suas imunidades, como também por meio do confronto com os demais poderes quando há abuso ou quando há uma usurpação de poderes por parte ou do judiciário ou por parte do executivo das funções que são do próprio parlamento. Isso tem acontecido no Brasil e aí é que a gente exige, a gente, enquanto Constituição, enquanto nós cidadãos que somos responsáveis pela confecção dessa Constituição de 88, exigimos que o parlamento reequilibre os poderes que, a meu ver, estão totalmente desequilibrados em favor do judiciário, em favor, sobretudo, do STF. Isso é muito ruim. Se o próprio judiciário entender que pode interpretar o que é ou não é imunidade, ou pode interpretar até onde pode ou não ir o Congresso, essa possibilidade do Congresso reequilibrar o jogo, ela fica interrompida. E aí a gente tem, digamos assim, um jogo em que um adversário tem muito mais poder que o outro e pode muito mais que o outro e pode inclusive ditar as regras que o outro pode ou não utilizar. E isso não é de forma alguma a intenção da Constituição ou obedecer ou a obediência a qualquer tipo de princípio democrático.